Bom, no livro de João, capítulo 10, no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então, quando Jesus diz aqui, eu sou o bom pastor, ele está querendo dizer que também existem o mau pastor, né? Os maus pastores, né? Existem, né? Ou o falso pastor, né? Que na verdade ele compara a um mercenário, né? Mercenário, que são, na verdade, a grande maioria desses líderes religiosos aí, que só pensam em dinheiro, né? E nada mais. Eles não têm cuidado, né, com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Eles não estão nem aí para o povo, né? Quando os problemas vêm, quando as pessoas se verem aflitas, né, eles abandonam as pessoas, né? Enquanto elas têm o que oferecer a eles, né, eles estão ali, né, na cola da pessoa. Mas quando a pessoa não tem nada para oferecer a eles, né, então eles dispensam as pessoas, né, descartam as pessoas. E em João 10,14 ele diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Tá vendo? Aquele que é a ovelha de Jesus, que conhece o Senhor Jesus, que conhece o amor e a graça de Deus, jamais irá dar ouvidos a um falso profeta, a esses falsos profetas que vivem por aí, né? Porque a pessoa, ela entende a palavra da graça de Deus, ela entende que Deus não está metido nessas loucuras, né? Que Deus não quer dela votos, sacrifícios, campanhas, né? Que Deus não quer ver ela fazendo missas, penitências, novenas, trezenas, né? Ela sabe que ela não precisa viver atrás desses amuletos, né, supostamente sagrados que são dados por aí. Ela não precisa viver adorando templos, arcas, montes, nada disso. Ela conhece perfeitamente a palavra de Deus. Jesus estava falando isso aqui para os judeus, né? Por isso que ele diz aqui, ó, em João 10, capítulo 14. Aliás, João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como eu conheço o Pai. Assim como eu conheço o Pai. Aliás, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Você veja o perigo que esses líderes religiosos no mundo inteiro estão correndo.
É ou não é? Você veja que o Senhor Jesus deu a vida por essas pessoas. Essas pessoas que eles vivem dia e noite explorando, né? Tanto no sentido econômico, né? Como no sentido físico da sua vida, de suas vidas, né? Porque essas pessoas são obrigadas a trabalhar de graça, né? A fazer tudo de graça para eles, se sacrificar, né? Cuidar da igreja, comprar material de limpeza, evangelizar, né? Ir para os presídios, para os hospitais, e bater nas portas, nas favelas, né? Em todos os cantos, né? Para levar gente para esses antros de perdição que são esses templos religiosos, católicos, evangélicos, né? Lembrando que nada contra os católicos, nada contra os evangélicos, os espíritas, não, porque são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nos referindo às lideranças, os líderes, os falsos líderes religiosos, que estão milionários. A cada dia que passa, eles ficam cada vez mais endinheirados, às custas do suor, do sangue e da ignorância das pessoas. Então veja o perigo que esses homens estão correndo. Você veja que o próprio Senhor Jesus Cristo deu a vida por essas pessoas, né? Deu a vida pelo ser humano, para você ver o valor que tem um ser humano para Deus, né? E Jesus estava falando para os judeus. Então aqui em João 10,16 ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Que aprisco que ele estava falando? Ele estava falando ali para os judeus. Mas quando ele fala, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, não o povo judeu, mas nós que somos estrangeiros, que somos gentios, né? Jesus disse: a mim me convém também conduzi-las, né? Conduzi-las para onde? Para a verdade, para o reino dele, que foi o que ele fez quando foi à cruz. Venceu a morte, o pecado e o diabo, e nos deu gratuitamente a salvação eterna, para que nós possamos ter acesso a Deus e a vida eterna. E ele diz o seguinte, João 10,16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. O detalhe está aqui: elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Tá vendo? Então Jesus está dizendo que iria conduzir não só o povo judeu, né, que estava ali, que não aceitou ele, mas também a todos nós, não só o povo de Deus, a quem foi feita a promessa a Abraão, mas a todo o povo gentil, a todos os filhos de Deus, né? E ele diz: haverá um rebanho e um pastor, né? Então você veja como está o sistema religioso. Você vê que esse sistema não pertence a Deus, porque você vê quanta divisão tem nesse sistema religioso. Cada um prega uma palavra, cada um tem uma doutrina, né? Cada um tem um ensinamento, cada um tem um costume. Um diz que não pode trabalhar sábado, o outro diz que não pode doar sangue. Né? O outro está caindo pelo poder de Deus. O outro está levando as pessoas a fazerem campanha de Israel, fazer votos, correntes, sacrifícios, subir montes. O outro é isso, o outro é aquilo, aquilo outro. Um povo totalmente dividido. Você já viu gente mais dividida do que evangélico? Nem os católicos são dessa maneira. Não existe um povo mais dividido do que o povo católico, ou seja, do que o povo evangélico. Se Jesus é um só pastor e um só rebanho, por que tantas doutrinas? Por que tantos costumes? Por que tantos mandamentos de homens? Simples, porque isso na verdade não tem nada a ver com a palavra de Deus.
Isso são empresas, né? Isso, cada um tem a sua empresa, cada um tem a sua franquia. E cada um coloca as suas regras, né? Para aprisionar o povo, cada um com as suas regras. João 10:17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Reassumir o que Jesus está falando? Não é assumir, é reassumir. Sabe por que reassumir? Porque nós sempre fomos de Deus. Deus nos conhece antes da fundação do mundo, antes da fundação do universo. Deus já nos escolheu e já nos elegeu. Porém, por causa do pecado de Adão, todos nós nos perdemos. Todos nós fomos encerrados na morte e no pecado. Por isso que Jesus disse, eu dou a minha vida para reassumir a sua propriedade particular, os seus filhos, né? A cada um de nós, que sempre fomos de Deus, mas por causa do pecado de Adão, fomos desligados do Senhor. E o preço para nos religar a Ele foi a sua própria vida, né? Jesus disse, eu dou a minha vida, né, pelas ovelhas. Ele ainda diz assim, ninguém a tira de mim. Então, na verdade, não foi judeu, nem os judeus, nem os romanos quem assassinaram Jesus. Jesus está deixando bem claro aqui, eu é que estou dando a minha vida. Ninguém está tirando a vida de mim, eu estou dando a vida. Lembra quando ele estava lá no jardim, que os soldados chegaram e começaram a apavorar, que eles não sabiam quem era, porque estava ali meio escuro. Aí Jesus saiu do meio dos discípulos e disse, sou eu. Onde se viu todo preso, toda pessoa que está sendo procurada, ela quer fugir, né? Ele não, ele disse, sou eu, é a mim que vocês estão procurando? Eu estou aqui, deixa só esses aqui que eles não têm nada a ver. Tá vendo? Por isso que ele diz aqui, ó, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. João 10:18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, tá vendo? Para entregar a vida. E também para reavê-la, tá vendo? Este mandamento recebi do meu Pai. Veja que ele tinha autoridade para entregar a própria vida à morte e também para reaver a própria vida dele. O poder estava com ele. O mandamento que ele está falando é o poder. O poder estava nele, estava com ele. Tanto para entregar a vida, como para reavê-la. E tudo isso o Senhor Jesus Cristo já fez há 2000 anos atrás. O que nós temos que fazer agora é procurar ter entendimento, ouvir a palavra da graça de Deus, o verdadeiro Evangelho, crescer no entendimento, crescer espiritualmente, para que possamos tomar posse de todas as bênçãos espirituais e físicas que Deus já nos concedeu. Não precisamos viver dentro do sistema religioso, mendigando oração, mendigando nada para ninguém, né? Porque Deus já nos deu. A Bíblia diz que em Cristo nós estamos completos. Mas quando você não sabe disso, que é o que o sistema religioso quer que aconteça, que você nunca saiba disso, que você nunca abra os seus olhos, então você fica dependente de homens, dependente de orações sem fins, né? Que, diga-se de passagem, são orações vazias, que não passam do teto, né, desses templos religiosos. Porque esses homens são mercenários. Jesus está dizendo aqui, eles são inimigos da cruz. Eles estão desviados da verdade. Eles têm aparência de pastores, de homens bons, de homens justos, né?
mas de justiça e de bondade eles não têm nada. Veja aí quando você vê o Caim Macedo aí, o Macedo nos vídeos dele falando, quem vê ele falando daquela maneira, pensa que aquele homem é um homem cheio de justiça, cheio de entendimento de Deus, né? Cheio de unção de Deus, mas não tem nada de Deus. Nem ele, nem o Silas Malacheia, nem o Valdemijo Só Diabo, nem o Agenor Truque, né? Nem o R.R. Suado. Falo desses porque esses são os que estão mais em evidência aí, né? Mas tem muito mais no Brasil inteiro e no mundo inteiro, semeando mentiras e heresias por esse mundo afora. Verdadeiros mercenários, como diz muito bem o Senhor Jesus Cristo, que não tem compaixão, não tem cuidado com as ovelhas, né? E mesmo não pode ter porque não conhecem a Deus. O que eles conhecem é poder, né? É dinheiro, é política e maldade. É só nisso o que ele pensa. Eu não sei como as pessoas conseguem, por exemplo, ouvir o Caim Macedo pregando. Porque geralmente tudo o que ele está pregando para ele. Outro dia ele estava falando de pessoas que têm amor ao dinheiro. Essa pessoa é ele, né? Mas você veja que ele tem a cara de pau de falar isso, que as pessoas são apegadas ao dinheiro, que as pessoas só pensam em dinheiro. Como de conta que ele não fosse dessa maneira? E veja que ele sempre fala, você que é isso, você que é aquilo, você que é mau caráter, você que vive uma vida suja, uma vida injusta, uma vida de mentira, é só você. Ele fala que é você, mas na verdade é ele. Se você for procurar aí em toda a internet, aí você vai ver quantas denúncias, quantas falcatruas, né? Um homem que diz que você não tem que ser apegado a nada desse mundo, mas ele é apegado às riquezas dele. Tem mansões, né? Tem rede de rádio, televisão, revistas, gravadoras, né? Várias empresas, imóveis, carros de luxo, vivem na ostentação, né? Tem aviões, helicópteros, e falando de você. E você ainda perde o seu tempo ouvindo mensagens de um homem desse. Então, meu amigo, abra os seus olhos, se volte para Deus, se volte para o verdadeiro evangelho da graça de Deus, o evangelho puro, simples do Senhor Jesus Cristo. Se volte para a graça de Deus, para o amor de Deus, para o conhecimento verdadeiro do Senhor Jesus. Saia dessas mentiras, desses sofismas, dessas fábulas de velhas caducas, dessas heresias, dessas invenções do sistema religioso, para que a sua vida possa florescer, para que você possa receber vida, felicidade, alegria, paz, sossego para a sua alma, para a sua família. Ouça a voz do Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Eu conheço elas e elas me conhecem, porque eu sou o bom pastor, mas o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. É isso que esse sistema religioso, todo ele, fazem 24 horas com as pessoas há mais de 2000 anos, matando, roubando e destruindo. Se volte para Deus, receba a palavra de Deus, procure conhecer o evangelho da graça de Deus, procure crescer espiritualmente, né? Existem vários canais, né? Como o canal aqui na internet, como o meu canal, o canal do Alfredo Paulo, do Palhaço Cristão, do Marcelo Roque, do Jair Francisco, né? Do nosso irmão Tavares, lá em Angola, o TV Radical, Radical TV, né? Você pode acessar todos esses canais e tantos outros que tem nesse mundo, né? Aí levando o amor e a graça de Deus e denunciando esse sistema podre e desviado da verdadeira palavra de Deus.
Bom, se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para que a palavra de Deus possa correr por esse mundo livre, leve e solta. Um grande abraço a todos e até a próxima.